Romanos, capítulo 1, é uma sequência da última mensagem, onde nós meditamos sobre a liberdade que nós temos de não contar com o nosso desempenho. Nós não precisamos chegar em Deus com base no nosso desempenho, seja bom, seja ruim, e nós nunca seremos bons o suficiente. Mas nós também nunca seremos ruins o suficiente para Ele não olhar para nós, porque somos filhos. Então Ele simplesmente não olha para o nosso desempenho. Tendo isso em mente, vamos continuar e aprofundar um pouquinho nessa ideia, lendo Romanos 1:15 até o 17. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pregar o quê? O Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Reparem nas palavras-chave, vou ler de novo enfatizando elas. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como o nosso desempenho ele tende a não ser pela fé, é na força do braço, Deus não aceita o nosso desempenho, graças a Deus, graças a Ele, né? Então Ele olha para a nossa fé e quer que a gente viva por ela, somente por ela. Mas não adianta ter fé se não for uma fé no Evangelho. Você tem que saber o que é o Evangelho. Eu tenho perguntado para as pessoas e elas sabem explicar a parte básica do evangelismo do Evangelho, se souber explicar. E para aí, o que é o Evangelho na prática? Muito pouca gente sabe falar. E o que é o Evangelho na vida, no restante da vida? Menos ainda. Você precisa meditar sobre o Evangelho, porque a nossa mensagem de hoje tem como tema que o Evangelho deve ser perene, permanente, não só no início da nossa caminhada, mas em toda a nossa vida, em todos os dias da nossa caminhada. Você precisa saber o que é o Evangelho e como aplicar ele todos os dias na sua vida. É a única forma que nós temos de viver uma vida que Deus criou para ser vivida. É por isso que Ele fez o que fez, revelou-se. Por isso que Jesus veio. Por isso que depois Ele enviou o Espírito Santo. Por isso que Ele criou um povo novo, uma raça diferente de ser humano. Por isso que Ele está criando uma cidade celestial em que nós habitaremos à sua imagem, com a sua imagem, pela eternidade. É por causa do Evangelho. Você tem que saber o que é isso. O Evangelho é o que Paulo não se envergonha, porque é o poder para a salvação de quem crê. Que poder é esse? Como é que é essa salvação? E que tipo de fé eu tenho que ter para ser salvo? Primeiro, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser dita sobre o Evangelho. Então, se você ouve o Evangelho, que ele gere fé em você. E essa fé te salve pelo poder de Deus do próprio Evangelho. E diz Paulo que ele está disposto a pregar o Evangelho a vocês que estão em Roma. É uma carta para os crentes. Como é que nós pregamos o Evangelho para os crentes? Nós precisamos saber o que é o Evangelho, quando nós temos que falar dele e quando nós precisamos meditar nele, para não esquecer disso nunca. E para entender bem, a gente vai começar pensando na nossa vida, formada por 3 momentos distintos, ou 2, depende da pessoa, que é o conteúdo da nossa fé. São 3 eventos singulares que definem a nossa vida do começo ao fim. O primeiro é o nascimento. O segundo
O terceiro, ou segundo, o último é a morte. E no meio deles tem um evento que pode acontecer ou não: salvação. Nós nascemos incrédulos, descrentes, e nós vamos morrer, crentes ou descrentes, crédulos ou incrédulos, dependendo se você teve ou não um momento da salvação. Se você ouviu o Evangelho, creu nele, se identificou com ele, correu para Jesus Cristo, prostrado na cruz, você prostrado na cruz, e recebeu perdão, recebeu o Espírito, morreu para a criatura incrédula e nasceu para um filho crente, foi regenerado, recebeu a justiça, era injusto, inimigo de Deus, condenado ao inferno, depois da cruz é justificado, recebendo a justiça de Cristo, salvo do inferno. Se você passou pela cruz, você sabe quando você passou. Se você não passou pela cruz, você não tem certeza de como foi isso. É fácil de você identificar se você passou pela cruz ou não. Se você não passou pela cruz, recomeça a sua caminhada de fé. Precisa ir para a cruz, é a primeira coisa, porque tudo que nós vamos falar daqui para frente é para crentes. Como Paulo diz na sua palavra, que ele quis pregar, estava disposto a pregar o Evangelho para os crentes de Roma. Nós falamos as palavras evangelísticas para os incrédulos. E depois disso, o que nós fazemos? Geralmente nós relegamos o Evangelho ao evangelismo. Você sabia que você nasceu em pecado? Você sabia que Deus enviou Jesus para morrer pelo seu pecado? Para você ter o perdão? Você precisa crer nisso e nele, e se reconhecer como pecador, entregar a tua vida, e confiar na obra dele como a única capaz de te perdoar e te salvar. Você vai abrir mão de si mesmo e ir para a cruz? Cansou dessa vida de pecado? Se entrega para ele ser seu rei, seu salvador e seu senhor? A pessoa, quando ela tem o véu removido, quando ela se converte, quando o Espírito vem e abre os olhos da pessoa, e ela entende o que isso quer dizer, e absorve para si, se apropriando disso, do Evangelho, ela nasce de novo, e é capacitada a viver de uma forma que agrade a Deus, manifestando tudo o que Deus quer que ela manifeste, e recebendo todas as promessas que Deus tem para ela. É só para filhos. Mas nós pensamos que o Evangelho é para evangelismo. Esse é o evangelismo. Evangelizei você hoje, de uma forma bem padrão, geral, falando do pecado, da cruz, da salvação, que leva o pecador ao arrependimento em Cristo. É o evangelho do evangelismo. Por isso que ele falou que eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Pronto, preguei o evangelho, e que se manifeste o poder dele para você ser salvo, conforme a sua fé. E depois da cruz? E agora na vida de salvo? Onde é que o evangelho se encaixa? Como é que seria uma palavra só, se nós pudéssemos pensar e resumir toda a nossa vida depois da cruz? O que para você seria a palavra mais importante? Sem falar Jesus Cristo, quero falar uma palavra que identifica o estilo de vida. Antes da cruz, nós falamos a palavra mais importante que tem que ser ouvida por todas as pessoas: Evangelho. Você precisa do Evangelho para ser salvo. Evangelho na cabeça. Quando a pessoa está em rebeldia contra a igreja, a gente prega o Evangelho de novo, para ela voltar para a fé. Quando ela está desviada, está em pecado, você fala do Evangelho: vamos voltar para a fé, se arrepende de novo do seu pecado, crê no perdão, na cura. Evangelho o tempo todo antes da cruz, para levar a pessoa para a cruz. Tá, e agora depois da cruz? Qual que é a palavra que a pessoa tem que ouvir mais? Difícil definir, são muitas coisas, mas nós podemos resumir tudo isso em uma palavra que chama discipulado.
Evangelho te levou para a cruz. Depois da cruz, você tem que ser discípulo de Jesus. Tudo que você vai fazer é para você ser transformado em alguém igual a Jesus, como discípulo, não como imitador. Discípulo que vive como ele, fala como ele, faz obras maiores que a dele, é igual a ele. Discípulo. O discipulado envolve 3 áreas principais, agora você decora isso. Primeiro, disciplinas espirituais. Precisa das disciplinas espirituais para se desenvolver como discípulo. Oração, jejum, leitura bíblica, comunhão, tudo que Deus deu. Precisa das disciplinas. Quem não pratica disciplinas não se desenvolve como discípulo. Segunda, santidade. Não dá para viver perto de Deus ou ser igual a Jesus santo se não for santo como Ele é. E a santidade especificamente ela é obtida por meio da obediência. E a obediência no Espírito e não na sua força. Porque nós podemos não matar na lei, não dando um tiro em ninguém, mas nós não podemos pensar mal das pessoas, não pensar mal de alguém se não for pelo Espírito. Então não adianta você tentar cumprir o não matarás, por exemplo, do seu jeito, não vai conseguir. Então nós precisamos ser obedientes no Espírito para sermos santos. Então a primeira coisa que você precisa é ter disciplinas espirituais para desenvolver a santidade. E a terceira palavra, serviço. O discípulo que pratica as disciplinas espirituais e é santo, serve. Não dá para ser discípulo se não servir. Não adianta ficar em casa sem servir. Não adianta servir em casa intercedendo, tem que servir, sujar o pé de barro, sujar a mão de cocô se precisar, precisa servir, precisa dar o ombro, o ouvido, dar a boca, dar os olhos, dar a mão, dar o bolso se precisar, precisa servir, tem que dar os talentos, tem que dar os dons que Deus te deu, tem que servir. Jesus, ele praticou as disciplinas espirituais, foi santo e serviu até a morte de cruz. Quer ser discípulo? Tem que ter essas 3 grandes áreas na vida desenvolvidas. E não esqueça delas: disciplina, santidade, serviço. Nós esquecemos delas, uma acompanha a outra. Não dá para você ser santo sem disciplina e sem serviço, senão sua santidade é nula, a fé é morta, não tem obras. Não adianta você ter serviço sem disciplina, vai ser um serviço no braço. Não adianta você ter santidade sem serviço. Não adianta ter santidade sem disciplina. Não adianta ter disciplina sem serviço. As 3 andam juntas, faz parte do ser novo que Deus criou. Então, se você está ruim de disciplina, acorda e pratique mais disciplina. Se está ruim em santidade, está desobediente, acorde e obedeça. Não importa o preço do texto bíblico, o custo, a vergonha, obedeça. Se está servindo pouco, acorde, levanta, se mova na direção de alguém. Tem muita gente precisando. Se a gente servir mais gente vem para a igreja. Tem pouco serviço. Pregar não é servir. Evangelizar não é servir, tem que servir, tem que mostrar o amor prático. O jejum de Isaías é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, tem que cuidar das pessoas carentes. Precisamos, não estou falando de obra social, estou falando de serviço no poder que leva à luz o amor de Deus e não o nosso humano. Não dá para ser discípulo sem isso. E agora você corre o risco de ter sido confrontado, está envergonhado, está com sentimento de culpa, porque não consegue suprir tudo isso.
Em alguma outra área você fala, eu estou mais ou menos bom nisso, e aí vem o outro sentimento oposto que a gente viu semana passada, que é o da justiça própria. Fala, eu estou bem, então Deus está me aceitando nisso. Aí você pensa na sua vida num monte de gráfico assim, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, isso aqui está mais ou menos, isso aqui está horrível. E aí você entra de novo no tá bom, tá ruim, mérito, desempenho, performance, vou melhorar nisso, naquilo, vou me esforçar melhor nisso, naquilo. Talvez se eu acordar mais cedo, talvez se eu tiver mais tempo, talvez se eu parar de ver televisão, talvez se eu mexer menos no celular, talvez se eu trabalhar menos. Aí você pode vir de novo na ideia humana religiosa e falar, eu quero ser um discípulo melhor para Jesus. E aí você vai começar a agir no braço, vai voltar para a sua performance, achando que vai estar agradando a Deus. E é exatamente isso que eu estou pregando. Quem pensou isso? É automático para a gente pensar nisso. Não faça isso. Porque você precisa de um ambiente. Você precisa ter algo mais básico para poder ser um discípulo. Senão você vai ser um discípulo humano. E Jesus não chamou o humano para ser discípulo. Ele chamou o humano para ir para a cruz. A partir dali ele chama discípulos. Acontece que a gente vai para a igreja ou vai para a nossa leitura humana da Bíblia e aprende do jeito errado, com engano que vem de Satanás, ou da nossa carne, mesmo que não gosta da cruz. Nós aprendemos a ler a Bíblia e praticar humanamente. A gente vai para a cruz, e aí você vai para a igreja ou para a Bíblia e sai da cruz e começa a fazer do seu jeito, só que agora com conteúdo religioso da Bíblia. Jesus mandou a gente fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a tudo que ele nos ordenou em Mateus 28. E apesar de muitas igrejas focar muito em evangelismo, muitas focarem em missões, muitas focarem em manifestação de poder, poucas falam de discipulado verdadeiro, sem a gente tentar ser discípulo. Eles ficam falando para você se esforçar mais, tem que entrar no ministério para servir. Não é Deus que mandou você servir. Cadê o movimento espontâneo que sai da sua alma, do coração, que vem do alto, do espírito, um calçado do evangelho da paz, para você se mover? Não tem. Aí eu não vou forçar você a se mover, não vou fazer igual fizeram agora, né? Vai lá orar você. Eu não vou fazer isso. Ou é do espírito, ou vai continuar estagnado. Se você ouve o espírito, você vai se mover. Se você não ouve o espírito, não sou eu que vou te falar, porque eu não quero você trabalhando no braço. A gente vai ficar mais 10 anos aqui em 10 pessoas, se não tiver esse movimento que vem do espírito. Não seja discípulo humano de Jesus. A ideia da nossa vida, que nós aprendemos de Deus, é sermos espirituais, adorarmos em espírito. E adorar é obedecer, é pôr a vontade dele acima da nossa. E para isso nós praticamos essas 3 atividades de disciplina, santidade, desenvolvimento dela, e serviço no espírito. E paramos de pensar, aí sim entra o evangelho total, de que o evangelho é para o evangelismo de incrédulos e o discipulado é para crescimento de crentes. Nós ampliamos a visão, isso está certo, mas está limitado, e não pode ficar assim. Nós precisamos de uma atmosfera na nossa vida, um ambiente para começar a ser discípulo espiritual. O que é que define esse ambiente? O evangelho. Então, se você pensa no evangelho de evangelismo e não vive o evangelho depois da cruz todos os momentos da sua vida, você está fora da atmosfera do discípulo. Você está sendo humano, sua mente está sendo encharcada de Bíblia,
de louvores, seus amores estão sendo transformados, não amo mais o mundo, amo a Deus. Você pensa nas coisas de Deus, ora o tempo todo, você lembra, agradece, confia, espera, mas não está na atmosfera que tem que estar, porque a sua carne está guiando você em muitos momentos da sua vida. A atmosfera certa é definida pelo Evangelho. Por isso que Paulo falou que ele quer pregar o Evangelho aos crentes de Roma. Porque nós precisamos do Evangelho todos os dias. Por isso que ele é perene. Ele não é só no início e depois cessa. Ele continua, é permanente, é eterno. Olha o que diz Romanos 4:6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Se você não pensar que você tem isso, se você não se apropriar dessas bênçãos depois da cruz, quais são? Transgressões perdoadas, pecados apagados e livramento da culpa. Você vai voltar para a vida de conduta performática. Hoje eu estou em pecado, então não vou orar. Deus não vai ouvir minha oração. Hoje eu briguei. Hoje eu pequei. Hoje eu bebi. Hoje eu fumei. Hoje eu cobicei. Hoje eu menti. Então, não sei se Deus me perdoou hoje. Não pedi perdão ainda. Eu pedi perdão, mas não me arrependi, porque eu sei que eu vou pecar de novo. Está faltando evangelho na sua vida. Está baseando o relacionamento seu com Deus em cima do que você erra, e não em cima do que Cristo fez na cruz por você. O seu poder de pecar é maior do que o sangue derramado de Jesus para perdão? Nossa! Qual é o seu nome, ó Deus Todo-Poderoso, acima do Deus de Jesus, que tem o poder para rejeitar o perdão dele com o seu pecado? Me diz o seu nome. Vamos criar um panteão da Éfeso, dos deuses da Éfeso. Qual é o seu nome? Que tem poder para Deus abençoar ou não, dependendo da sua performance. Está acima de Deus, o que você faz, seja bom, seja ruim. Se for bom, Deus te abençoa porque você foi bom. Então Deus é submisso à sua bondade. Mas se foi ruim, Deus não te abençoa porque você foi ruim, porque a sua ruindade está acima do perdão de Deus. Cuidado com a idolatria do ego, da conduta. Se você tiver o Evangelho todo dia, você se livra disso. Você se livra de pensar no seu desempenho. E você também se livra de considerar as exigências do discipulado como desagradáveis. Ah, mas é muito difícil pedir perdão, muito difícil confessar para o próximo, muito difícil perdoar, muito difícil orar com fé, muito difícil curar um enfermo. É muito difícil. É muito incômodo encarar um pecador e ter que passar por momentos de conflito. Não quero, não gosto de conflito. É muito difícil dar alta face, é muito difícil caminhar a segunda milha, é muito difícil dar túnica junto com a capa, perdoar 70 vezes 7, é muito difícil ser um hospitaleiro quando alguém vem para eu hospedá-lo, que seja num abraço. É muito difícil amar. Aí você começa a pensar que essas exigências são desagradáveis, se você não pensa no Evangelho.
Só que quando você entende que você recebeu o perdão, o livramento da culpa, e seus pecados foram totalmente apagados, você tem um sentimento de gratidão tão grande por Deus, tão grande, porque você sabe o quanto você peca. E o sangue derramado perdoou todos os seus pecados. Se você se apropria dessa verdade do Evangelho, de que Ele sabia quem você era, e mesmo assim Ele se entregou por ti, e te amou, e te deu perdão, você vai ter uma gratidão tão grande, um amor por Ele tão grande, sabendo que Ele não vai contar os seus pecados mais. Ele não conta, Ele não olha para os seus pecados, Ele não olha. Se você está no Evangelho, Ele não olha. Que isso vai criar a atmosfera certa, que vai te proporcionar a capacitação, a capacidade de responder apropriadamente às atividades do discípulo. No Evangelho você consegue, por gratidão e amor, a praticar as disciplinas espirituais com intensidade. No Evangelho você consegue buscar a santidade na obediência, por prazer, sem ser desagradável. E no Evangelho você olha para a pessoa que precisa do seu serviço com misericórdia, com paixão, com dedicação, com zelo, com perseverança, com honra, e você serve naturalmente como Ele te serviu. No Evangelho você sai do bom e ruim e entra na atmosfera espiritual de Jesus, para Ele guiar a sua vida como discípulo nessas 3 grandes áreas. E você cumpre as exigências do discipulado. Não tem que se esforçar. Tem que pregar o Evangelho para você mesmo todos os dias. Você está agora no Evangelho? Você está crucificado agora? Tem coisa para trás para resolver? Tem perdão para receber? Perdão para dar? Conversa para ser feita? Restituição de prejuízos causados para alguém? Tem alguém pecador que você não confrontou ainda, que você precisa confrontar? Você está no Evangelho? Quem você está servindo? Como é que você está obedecendo? Como é que estão as suas disciplinas espirituais? Você está no Evangelho? Ou você está se esforçando para tentar cumprir o ritual todo que a igreja exige? Jesus cumpriu o Evangelho sem ter pecado nenhuma vez, porque Ele não tinha pecado nele. Em João 5,19 ele fala assim: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Evangelho não é mais o Filho vivendo, é o Pai vivendo no Filho, e o que o Filho faz é o que o Filho vê o Pai fazendo. E olha em João 12,49: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Evangelho em Jesus, Ele não era nada, o Pai era tudo nele. Tudo que Ele falava e fazia era o Pai fazendo e falando. Evangelho, Ele morto antes da cruz, e o Espírito vivo nele, vivendo no corpo dele, em intimidade total. Paulo afirmou essa vida e essa necessidade do Evangelho diário na nossa vida em 1 Coríntios 15:1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes.
Vocês não estão firmes no intelecto, porque vocês sabem o que é o Evangelho, porque vocês conheceram quando foram evangelizados e se converteram por causa dele. Não, vocês estão firmes no Evangelho hoje. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Não foram salvos, são salvos. Olha a condição agora e avalie-se. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, o Evangelho. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É a base da vida diária do crente, o Evangelho. Você tem que se apegar com firmeza nele, para não crer em vão, porque não dá para você crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador e viver na carne, é crer em vão. Não dá para crer que Deus vai te dar as bênçãos e promessas da Bíblia se você está pecando deliberadamente. É crer em vão nas promessas e bênçãos. O Evangelho tem que ser relevante. Para quem que ele é relevante? Para quem que ele importa? Para quem dá valor para o Evangelho? Lucas 5,31. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Tem um grupo bem pequenininho que considera o Evangelho relevante, importante, essencial. É aquele que se identifica com o pecado. De verdade, não é saber que é pecador. É ver o pecado funcionando dentro de si e lutar contra ele, rejeitando, renunciando, crucificando toda hora. Para esse o Evangelho é relevante. Só se você reconhecer que o pecado ainda está em você. Sem o Evangelho o tempo todo sendo pregado e meditado para você mesmo, você é vítima fácil de entrar de novo no sentimento de culpa ou de justiça própria. A justiça própria faz você virar um fariseu, olhar com desdém para os outros, para quem não é tão disciplinado, santo ou servo como você. Como você é bom. Por isso que Deus te abençoou, porque você é bom. Ou do outro lado, na culpa de quando você não é tão bom assim, não está conseguindo, está difícil, muita correria, muita tentação, muito problema, muita luta. Não consigo viver a disciplina direito, não sou santo e também não estou servindo direito. É o oposto da justiça própria, é a culpa. Aí você tem que ficar lidando com pecados de ira às vezes, ou ressentimentos, ou cobiças, ou julgamento dos outros, ou das coisas, porque a gente é crítico e a gente sabe tudo, então a gente julga para todo lado, talvez com pensamentos impuros, ou com impaciência, talvez com pouca fé, ou pouca confiança em Deus. Está lutando aí, e aí está com culpa por causa disso, está na luta, e a luta te traz culpa. E aí você perde em qualquer um dos dois extremos, ou na justiça própria farisaica, ou na culpa, você perde o entendimento da graça, que é um favor que você não merece, no lugar da ira que você merece. Porque quem está na justiça própria pensa que obteve a bênção de Deus pelo seu desempenho, por ser discípulo e cumprir as exigências. Em contrapartida, quem está na culpa sabe que não foi abençoado por Deus, porque não foi bom o suficiente. E por isso um acha que foi abençoado
e outro sabe que não vai ser abençoado. E não tem nada a ver com Jesus, nenhum dos dois, porque os dois se esqueceram do significado da graça. E o Evangelho é o Evangelho da graça. Não se esqueça disso. Não volte o seu relacionamento com Deus com base no seu desempenho, na sua conduta. Não se baseie nisso, porque Deus não olha para o seu desempenho e sua conduta de novo. Tenha um relacionamento com Deus com base em Cristo, no Evangelho. Olha Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é pelo quão você é bom, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aproprie-se dessa verdade. Jesus conquistou para você o direito de entrar com intrepidez diante de Deus, em que nem os anjos entram. Só tem serafins lá no meio, e eles cobrem o rosto, cobrem os pés e voam com 6 asas. Com 2 asas eles voam, com 2 asas eles cobrem o rosto, porque eles não são capazes de suportar a santidade de Deus. Eles não podem olhar, eles não aguentam. Os serafins, que não têm pecado, os maiores anjos que Deus criou, que estão diante dele o tempo todo, cobrem o rosto e cobrem os pés para não tocar na terra santa em que Deus está. Nesse lugar, vou ler de novo. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu do seu corpo. 22. Aproximemos de Deus com um coração sincero. Você tem pecado, Ele está em você. Não esconda. Seja sincero, você está entrando lá e com plena convicção de fé. Fé no sangue e no corpo, que te purifica, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Não importa o que eu peco, meu corpo está lavado com água pura, porque eu sei pela fé que Jesus Cristo derramou o seu sangue purificador por mim. Ponto. Não interessa o que eu peco, eu entro lá e eu oro: Pai, esses anjinhos aí, santo, com 6 asas, não são dignos de falar contigo como eu falo. Porque eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que foi por mim que o Senhor Jesus morreu e me deu esse direito num novo e vivo caminho, e eu estou nele. Simples. É questão de fé, não é questão de conduta, porque nós temos as duas condutas. Uma hora você cai na culpa, uma hora você cai na justiça própria. Sempre vai ter. Espero que a gente amadureça para não ter. Mas volta e meia volta isso. Tem dia que é ruim, tem dia que é melhor. A gente sente. Quando você aplica o Evangelho no seu coração permanentemente, você se liberta para ser brutalmente honesto consigo mesmo e com Deus. Aí tem um coração sincero, na sua honestidade total. E também você se liberta da sua postura de defesa em relação ao seu pecado, porque daí você não precisa mais ficar pensando em desculpas para o seu pecado. Não precisa chamar mentira de exagero. Fala que é mentira mesmo. Fala que você olhou para outra pessoa e cobiçou porque ela é bonita. Não, fala que você cobiçou mesmo.
Não fica dando desculpa que seu pai, sua mãe, seus pais, seus avós, seus sei lá quem, que causaram isso em você, e por isso sua vida é difícil. Não, assume que você está com o coração amargurado. Assume o pecado em você, é o seu coração, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de falta de perdão liberado, que está causando a desgraceira que está na sua vida. Seja sincero, não dá nome mais para falsos pecados. Põe o nome real no pecado real que está na sua vida. Trata dele direito e entra lá com o coração sincero, purificado, aspergido com água pura. Tem que ser sincero. Para de enrolar, porque não dá para enrolar Deus. Você pode enrolar todo mundo aqui, Deus não dá para enrolar. Admite. Por mais terrível e vergonhoso que seja, nós somos todos iguais. E a diferença que eu vejo da Éfeso para qualquer outra igreja é que aqui a gente está todo mundo igual, tudo pecador. E aqui nós temos liberdade para falar isso uns para os outros, sem condenação. E se alguma hora alguém condenar, é porque está caindo na justiça própria. Vamos tratar disso. Não caia na culpa de não confessar. Não caia na hipocrisia de esconder. Não caia na justiça própria de condenar quem faz isso. Vamos todo mundo para a luz. Vamos ser uma mente, um só coração. Vamos obedecer, não importa a vergonha, porque vergonha aqui todo mundo tem. Então, ninguém vai passar vergonha se está todo mundo envergonhado. Às vezes o povo fala, pode orar, ninguém vai olhar para o que você está falando, ora em voz alta, eu tenho vergonha porque eu não sei orar direito. Aqui não. Aqui está todo mundo de olho aberto, todo mundo olhando para o pecado um do outro, todo mundo se expondo, se curando, se edificando, intercedendo, suportando, corrigindo, abençoando, para todo mundo crescer junto, para todo mundo sair desse nível raso que está hoje a igreja do Senhor e viver na plenitude de Cristo. Tem que encarar esse processo doloroso. Só que quando é um só no meio de todo mundo condenando, não dá para encarar. As igrejas estão assim. Você tem que mostrar que é santo. Pastor é o cara de Deus, então o cara não peca. Quem está perto dele, nossa, é um ungidão. Não toca no ungidão do Senhor, não fala mal do ungidão do Senhor. Nós sempre definimos. O nosso nível é o chão, é o pé da cruz. A gente tem que crescer na estatura de Cristo, estando todos crucificados ali. E quando a sua carne levantar, mortifica ela. E se não mortificar, chama alguém para ajudar. Tô com a carne levantando nessa área aqui, me ajuda aí que está difícil resistir. Claro. Vamos abraçar. Vamos confrontar se precisar. Vamos pôr a mão e expulsar o demônio da tentação. Vamos pedir graça com o Espírito que já está na pessoa, para ele controlar essa carne. É possível, e sozinho é mais difícil. Essa é a ideia do reino de Deus. Jesus reinando sobre pessoas sinceras, com o coração aspergido. Não é possível você estar lá nesse lugar se não for assim. E se você está lá, tudo muda. Porque você vive o Evangelho, que é o propósito de toda a Bíblia. A gente deixar de ser nada e virar tudo. Ser igual a Jesus, no poder dele, no caráter, na vida, na intimidade, nas obras. Imagina, cadê a igreja? Está escondida atrás de pecados ocultos, porque não está no Evangelho. Pensa que está, mas a prática mostra trevas para todo lado. Como é que vai ter cura? Como é que vai ter revelação? Como é que vai ter profecia? Como é que vai ter conversões, batismos? Como é que a igreja cresce? Não cresce. Gente, não é um clube legal, a parede é horrível, não tem ar-condicionado, a cadeira é dura, é calor, a palavra não é gostosa de ouvir, é um clube ruim de estar.
Ou a gente cresce mesmo na plenitude do Espírito de Cristo, encarando o Evangelho, ou a gente arruma outro clube para se associar. Eu não quero uma igreja igual a outra, senão eu estaria em outra. Eu quero pessoas que sejam um, que anda comigo, que quer isso. Eu abro minha vida para você, todos os meus pecados, se você abrir para mim. Que eu quero confiar em você, mas só vou confiar em você se você confiar em mim. Senão você vai me condenar e vai sair horrorizado. Ai, que pecadão daquele pastor. Então eu não vou ser pé de tropeço para você. Eu vou pecar se eu fizer isso. Então você tem que querer. Você quer sair das trevas e entrar para a luz? Eu quero ir lá. E eu quero acompanhar você. Eu quero que você me acompanhe, para a gente estar numa igreja viva na luz. Só que Jesus disse que o caminho é estreito. É tão estreito que ele esmaga a gente. Isso dói. E eu aprendi a gostar dessa dor. E porque eu gosto, eu falo: sim, Senhor, eis-me aqui. Me trata, me cura, me levanta, me envia, me capacita, me enche e me usa. Sabe o que desperta esse amor em Paulo? O que despertou esse amor em mim? 2 Coríntios 5,15: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está faltando alguma coisa, não está, nessa verdade aí hoje na igreja? Você morreu na cruz? Morreu. Agora você está vivendo para quem? Para você mesmo? Para alguém? Para pagar conta? Para a família? Para quem que você está vivendo? Para quem que você dá seu tempo? Sua inteligência? Para quem que você dá sua preocupação? Seus dons e talentos? Sua capacidade? Seu dinheiro? Para quem? Você foi para a cruz, e aí você saiu da cruz para servir quem? Depois, como discípulo de quem? Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para Ele. Essa é a essência do discipulado. É discípulo dele, para viver para Ele, como Ele foi discípulo do Pai e viveu para o Pai. Olha o versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Você está sentindo constrangimento? Não é o pastor te cobrando para você ser melhor. É o amor de Cristo te constrangendo. Você já sentiu vergonha dele quando você peca? Já ficou com raiva de você mesmo, com ódio do pecado que habita em você, com ira santa contra o Satanás que te tentou? Ficou tão constrangido, tão envergonhado, que queria morrer, e se arrependimento matasse, já não estava mais aqui. Não estou falando de um remorsozinho, não. Constrangimento. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Você está mesmo convencido disso? Que você morreu porque ele morreu? Ou você está vivo ainda? Quando você critica, mente, condena, julga, expõe as suas ideias, explica as coisas que você quer, porque você sabe, tem coisas que eu sei, isso daí eu tenho experiência. Muito bem, está vivo então, cheio de razão. Seu vivo, não foi para você quem morreu. Quer falar alguma coisa que interessa? Fala da palavra. Não precisa citar o versículo, mas o versículo tem que guiar você, é a sua língua. Quem tem que sair da sua voz é a palavra de Deus para a pessoa que está querendo ouvir. Se Deus quisesse que você falasse para ser ouvido, Ele tinha feito você apóstolo, e você escrever cartas, que ia estar aqui, Evangelho de Marcelo. Não tem.
Então a voz de Marcelo é lixo, não presta para nada, esterco. A palavra de Deus serve. Eu vou ter razão para quê? Eu vou querer explicar o que para quem? O que eu aprendi vai morrer quando eu morrer. O que eu posso ensinar para alguém da vida humana pode não servir para aquela pessoa em outro contexto, com outra cultura, com outro problema. Se servir, encaixou. Mas a palavra de Deus encaixa sempre. Não precisa ficar se exibindo. Que vaidade é essa? Como é que é a educação de filhos? É você ensinando a pessoa a ser sua discípula? Ou discípula de Jesus? Ensina a pessoinha a ser discípula de Jesus. Disciplinas espirituais, santidade, serviço. Dá para fazer isso com criança? Nós não temos que ser como as crianças. Hoje não dá para ser como criança, porque as crianças estão longe do Evangelho, porque a gente não ensina elas. No grego, constrangimento significa pressionar para impelir. Pressionando para impelir. Vai! Está constrangendo você aí, ó, vai! O amor de Cristo te pressiona para ir. Ele está te motivando, exercendo forte pressão moral. Você não vai se mover por mim, que te amou tanto? Eu te amei tanto. Você não vai fazer nada. Não vai se mover nada, vai ficar sentado aí. Um comentário desse versículo de Kenneth West, ele falou assim: pois o amor que Cristo tem me pressiona de todos os lados, segurando-me em um ponto e me proibindo de considerar qualquer outro, envolvendo-me ao redor de mim em brandura, dando-me um motivo persuasivo. O que motivava Paulo não era a vontade de ele ser mais disciplinado, não era a vontade de ele ser mais santo, não era a vontade dele servir mais. Isso daí dura pouco, a vontade passa. Não era o pensamento de que ele devia fazer algo, sabe? Vou melhorar isso para Deus, vou para academia, vou entrar em dieta, vou emagrecer, vou usar esteira. A gente pensa assim nas coisas de Deus. Dura pouco, se começar. Ou então por constrangimento, né? Nossa, eu não estou comendo direito, mas eu vou começar. Minha culpa de não estar cuidando do corpo está me constrangendo. E essa culpa vai fazer eu mudar de vida. Não foi isso que convenceu Paulo. Foi o amor de Jesus por ele. É uma percepção extremamente intensa do amor de Jesus por você. Não passa rápido, porque essa visão do Evangelho dura pela eternidade. E você vai viver para Ele por toda a eternidade, começando hoje. É o Evangelho que faz você ter essa consciência do seu amor. Ela serve como meio para o Espírito Santo vir e inundar o seu coração do amor de Cristo. Pense no Evangelho, entre no Evangelho, absorva o Evangelho, pratique o Evangelho. Menos de mim, mais de ti. O tempo todo, menos de mim. Fecha a boca, fecha o olho. Tem 3 perguntas que eu quero fazer. A primeira vez que eu sentar com alguém eu vou fazer. Quem quer conversar comigo primeiro? Pode ser agora, depois do culto. Vou fazer essa pergunta para todo mundo. 3. O que você quer de Jesus? O que Jesus quer de você? Qual é o órgão do seu corpo que você está arrancando para entrar no reino? Porque não dá para ter
os 2 olhos se um deles te faz pecar. Ele falou para arrancar o olho que te faz pecar e entrar sem um olho no céu, do que ficar com os 2 olhos fora dele. Qual é o órgão que você está arrancando para entrar no céu? O que você quer de Jesus? O que Jesus quer de você? Sabe o que Paulo disse que ele quer? Filipenses 3,10. Quero conhecer a Cristo. Quero conhecer a Cristo. Só isso que interessa. Quero ter intimidade com Ele. Sabe o que gerou essa vontade intensa de conhecer Cristo? O Evangelho. Porque eu sou pecador. Eu preciso de Cristo. Eu preciso conhecer Cristo. Porque eu sou pecador. Eu sei quem eu sou e minha justiça própria faz eu achar que eu não preciso dele. Mas eu não tenho mais justiça própria. Eu preciso de Cristo. Ele aplicou na vida dele o Evangelho. Olha lá em Filipenses 3,5. Falando dele mesmo, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era eu, ele disse. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Daria uma pregação só esses textos que eu vou lendo aqui. Cada texto uma pregação. Te desafio a ouvir isso aqui depois e meditar. Vai parando, voltando, ouvindo de novo. Vai meditando, aprofunda, aplica, vai aplicando em você. A sua consciência de que você realmente é pecador e carente da graça de Deus vai te ajudar na renúncia de qualquer confiança na sua capacidade humana, para o bem ou para o mal. De se tornar merecedor da bênção celestial. Porque o Evangelho te dá 3 coisas: esperança, alegria e coragem. Esperança de que a bênção vai chegar. Não depende de você. Alegria de ter os pecados perdoados. E coragem para enfrentar a vida. E aí a gente pensa, mas viver em arrependimento, com o Evangelho todo dia na minha cara, me falando que eu sou pecador o tempo todo, isso é muito desagradável, é uma experiência diária, desagradável, é uma espécie de necessidade infeliz que a gente tem como crente. Será que, tem gente que fala assim para mim, eu estou longe de Deus porque eu sei que eu vou ter que parar disso, parar daquilo, não quero isso, não posso fazer nada, vou ficar em casa o tempo todo, isso é vida? Que vida infeliz, de arrependimento? Vou perder as coisas boas da vida? Mas sabe o que entristece Deus? O pecado. Não minimiza a gravidade do pecado na sua vida. Não minimiza a gravidade do pecado. É gravíssimo. Gravíssimo. Faça as pazes com o fato de que a graça de Deus é maior que todos os seus pecados. Um dos maiores privilégios do crente chama-se arrependimento. Por quê? O líder do projeto The Navigator, os navegadores do Quênia, o pastor Mutua Mariaini, numa carta que ele escreveu para os membros do projeto deles, uma parte diz assim, qualquer momento de deleite na misericórdia e na graça de Deus é nosso momento mais elevado do que quando nos sentimos extremamente satisfeitos conosco pelo nosso desempenho decente
e não somos capazes de pensar em nada que precisemos confessar. Sabe quando você está assim, nossa, Deus me usou, ufa, que delícia, estou me deleitando. Ou então quando você fala assim, nossa, hoje eu não lembro de nada que eu tenho que confessar. Delícia. Está se deleitando aí? Pois tem um deleite maior. Estar na cruz. É um deleite maior, porque ali na cruz você encontra Cristo. E você recebe abundantemente misericórdia e graça. Não tem mais nada do que se vangloriar, e não tem mais nada pelo que se culpar. Você simplesmente está se deleitando na misericórdia que perdoa os seus pecados e na graça que te capacita. A outra opção é você se afastar da misericórdia e da graça e voltar a viver com base no seu próprio desempenho. Mas quem se beneficia da misericórdia e da graça não hesita em se arrepender. O arrependimento é o melhor momento da sua vida. E também não hesita em pecar. Você foge do pecado. E quando peca, não hesita em se arrepender. Não peco, não peco, não peco, não peco, não peco. Graça e misericórdia, porque eu amo o Senhor e eu quero conhecer Cristo. Não peco mais. Pecou, me arrependo. Rápido, porque eu amo Cristo. Amo, eu não quero ficar longe dele. Para terminar, Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Tem que se gloriar? Glorie-se na cruz de Cristo, no Evangelho, tá bom? Falei demais? Espero que você faça essa correção na sua vida. Agora, pensa no Evangelho o tempo todo. Vê ele confrontando a sua vida, o seu pecado, te levando para a cruz o tempo todo. E vai, segue o Espírito te levando, porque lá ele vai te dar misericórdia e graça, vai te capacitar, te perdoar, te derramar bênção. Vai, entra nesse processo, amém?